Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esse amigurumi são agulha de crochê 2,5 milímetros. Nós vamos precisar de 2 olhinhos destes, bem pequeninos. Você vai precisar de agulha de tapeçaria para fazer a costura, uma agulha mais grossinha para você poder costurar com esse fio que você vai trabalhar. Você vai precisar de uma caneta de marcação, pode ser qualquer caneta que você tiver. A gente utiliza essas hidrocor, essas de marcação. Nós vamos utilizar essas pedrinhas minúsculas, quase uma areinha para enchimento. Então, você pega a quantidade de areia, coloca mais ou menos uma quantidade de meio saquinho desses de plástico e coloca dentro do saquinho, amarra e coloca dentro de outro saquinho. Você coloca dentro de 2 saquinhos para que não fure o primeiro e acabe escapando a areinha. Então, o segundo, ele reforça o enchimento. Então, nós vamos utilizar essa areinha. Se você não tiver areia, você pode utilizar com um enchimento com terra também, não tem problema. Se você utilizar com terra, ele vai ficar assim, vai pesar também. Então, o enchimento com areia. Nós vamos precisar de cola quente, só para colar a parte do olhinho. Então, o miolinho do olhinho. Nós vamos precisar de fio 100% algodão na cor amarelo, na cor laranja, na cor bege e na cor marrom. Então, são sobras de fio, de qualquer fio 100% algodão. Esse aqui é um fio mais grossinho, ele rende mais. Então, sobras de fio, vai menos que meio novelo de cada, não vai nem meio, metade de meio novelo. Então, na cor amarela, laranja, bege e marrom. Então, esses são todos os materiais que nós vamos precisar para fazer o nosso amigurumi corujinha. Os olhinhos. Então, este é todo o material. Para começarmos o nosso trabalho, você vai pegar o fio bege e você vai fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Dentro desse círculo de correntinhas, você vai fazer 12 pontos baixos. Então, você vai subir 2 correntinhas e você vai fazer mais 11 pontos baixos, porque aquelas 2 correntinhas já equivalem a um ponto baixo. Então, tem que ter 12 pontos baixos no total, já contando com aquelas 2 correntinhas que você subiu no início. Vai ficando assim. Depois que você fizer os 12 pontos baixos dentro do círculo, você vai fechar a carreira na segunda correntinha daquelas 2 que você subiu no início. Então, você vai na segunda correntinha e fecha com ponto baixíssimo. Na próxima carreira, nós vamos fazer o dobro de pontos baixos. Então, nós vamos subir aqui 2 correntinhas. Nós vamos fazer mais um ponto baixo na mesma base que você fez as 2 correntinhas. E em cada ponto baixo, você vai fazer 2 pontos baixos. Então, você vai dobrar a quantidade de pontos de 12 para 24. Então, em cada ponto baixo de base, você faz 2 pontos baixos. Ele vai ficando assim. Feita a carreira, até o final, você fecha a carreira com ponto baixíssimo na segunda correntinha também do primeiro, daquelas 2 que você subiu no início. Primeiro ponto. Fechada a carreira, agora você vai fazer os aumentos intercalados. Você começa com 2 correntinhas sempre no início da carreira.
Só que você não faz 2 pontos em cada ponto, você faz um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Então, aqui nós fizemos 2 correntinhas que já equivalem a um ponto. No próximo ponto, você vai fazer 2 pontos baixos. No ponto seguinte, você faz apenas um ponto baixo. No próximo ponto, você faz 2. Então, num ponto, você faz o aumento, no outro, não. Ó. Num ponto é normal, um ponto baixo. No ponto seguinte, são 2 pontos. Faça essa sequência agora por toda a carreira. Terminada essa carreira, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo. E agora, você vai fazer o seguinte, para a próxima carreira, você vai subir 2 correntinhas e você vai fazer mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E só no terceiro, no quarto, na realidade, é que você vai aumentar. Então, você vai fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, você trabalha um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e no quarto ponto você faz o aumento. Então, são sempre 3 pontos de intervalo entre um aumento e outro. Ele vai ficando assim, faça 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento. Terminada essa carreira de 3 pontos, um aumento, você vai fechá-la com ponto baixíssimo. No primeiro ponto feito da carreira. E agora, você vai fazer 7 pontos, um aumento, 7 pontos, um aumento. Então, você sobe 2 correntinhas, que já contam como um ponto baixo, e você faz mais 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Temos 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, já contando com as 2 correntinhas. Agora, você faz um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. 3, 4, 5, 6, 7 e novamente um aumento. Então, faça 7 pontos, um aumento por toda a carreira. Terminada essa carreira de pontos baixos, agora você fecha novamente com ponto baixíssimo e você vai fazer a próxima carreira sem aumento, só ponto baixo sobre ponto baixo. Sobe as 2 correntinhas para iniciar e vai fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até o final da carreira. Vai ficando assim. Terminada essa carreira de ponto baixo, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. E agora, você vai fazer mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, são 2 carreirinhas sem aumento nem diminuição. Você sobe mais 2 correntinhas no início da carreira e faz ponto baixo sobre ponto baixo. Até o final da carreira. Terminada essa carreira de ponto baixo, você vai fechar a sua carreira com ponto baixíssimo. E agora, você vai fazer 5 pontos e uma diminuição. Então, você vai fazer 2 correntinhas para subir, mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Com as 2 correntinhas, nós já temos 5 pontos baixos. Agora, você faz uma diminuição. Você pega uma laçada no próximo ponto, segura na agulha. No próximo ponto, você faz a mesma coisa, puxa a laçada, segura na agulha. Quando você tiver 3 pontinhos na sua agulha, você pega outra laçada e tira todos de uma vez. Ó, você acabou de fazer uma diminuição de ponto baixo. Ó, 5 pontos baixos novamente. 3,
4 e 5, e agora uma diminuição em ponto baixo. Nós queremos que vá fechando o nosso trabalho. 1, 2, 3, 4, 5 e novamente uma diminuição. Puxo uma laçada, seguro na agulha, vou no próximo ponto, puxo outra laçada, seguro na agulha e tiro todos com outra laçadinha. Então, agora você vai fazer essa diminuição por toda a carreira. Feita a carreira da diminuição, você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo. E agora você vai fazer, ó, veja que aqui ele já foi fechando. Você vai fazer só ponto baixo sobre ponto baixo por 10 centímetros no total. Então, de onde você parou, você vai trabalhar mais 10 centímetros de ponto baixo. E agora você vai trabalhar só ponto baixo sobre ponto baixo. Ó. Em cada pontinho da base, você vai fazendo ponto baixo. Por mais 10 centímetros de altura. Ele vai ficando assim. Depois que você trabalhar os 10 centímetros, ó, o seu trabalho ele já vai ficando assim. Veja que aqui nós colocamos uma marcação com fiozinho de outra cor, para a gente saber de onde a gente havia parado até os 10 centímetros, para poder fazer a medição e não se perder nas carreiras, ó. Então, nós colocamos aqui, ó, uma marcaçãozinha com outro fio. No nosso caso, deram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 carreiras de ponto baixo. Deu aqui no nosso trabalho para atingir os 10 centímetros. Mas pode ser que no seu ponto dê mais ou dê menos carreiras. Aí você faz até atingir os 10 centímetros. Então, terminada essa parte, agora nós vamos arrematar. E vamos deixar à espera. Você esconde aqui o fiozinho do arremate por alguns pontinhos da carreira, para acabar pro lado de dentro o fio e depois você cortar. Ó. E agora sim, aqui pelo lado de dentro você corta. Ó. Aqui a gente já pode tirar essa marcação, que a gente não vai mais precisar. E vamos deixar essa partezinha reservada para depois fazer as outras partes e formar a nossa peça. Vamos pegar uma agulha para tirar aqui. Ó. Então, agora nós deixamos essa partezinha reservada. E nós vamos fazer as outras partes da nossa corujinha. Agora, com o fio marrom, nós vamos fazer a parte de cima da nossa peça. Então, você vai fazer a laçadinha inicial. E você vai fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. E dentro dessas 5 correntinhas, você vai fazer 10 pontos baixos. Então, você vai subir 2 correntes, que já equivalem a um ponto baixo, e vai fazer os outros 9 pontos baixos restantes. Ó, aqui nós já temos 3 no total com as correntinhas, 4... 5, faça até atingir 10 pontos baixos. Depois que você fizer os 10 pontos baixos, você vai fechar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha daquelas duas que você subiu no início da carreira. Ó. Na segunda, você fecha com ponto baixíssimo. Agora, você vai dobrar a quantidade de pontos, de 10 para 20 pontos. Então, você vai subir 2 correntinhas. E você vai fazer mais um ponto baixo ali naquela base das correntinhas. Em seguida, você vai fazendo, ó,
2 pontos baixos em cada ponto de base. Assim, nós dobramos a quantidade de 10 para 20 pontos. Faça até o final da carreira 2 pontos em cada ponto da sua base. Feitos os 20 pontos baixos, você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo. E agora você vai trabalhar assim. Você vai subir 2 correntinhas. Você vai fazer um ponto baixo no próximo ponto de base. E outro ponto baixo no ponto seguinte. Então, nós temos aqui 3 pontos baixos. No quarto ponto baixo, você faz um aumento. Então, você faz 2 pontos no mesmo ponto de base. Novamente, fazemos 3 pontos baixos de intervalo, um em cada ponto da base. E no quarto ponto, nós fazemos o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Você vai fazer dessa forma até o final da carreira, 3 pontos, um aumento. Finalizada a carreira, você fecha com ponto baixíssimo no primeiro ponto feito da carreira. Depois de trabalhar 3 pontos e um aumento, na próxima carreira você vai trabalhar 5 pontos e um aumento. Então, você vai subir 2 correntinhas, vai trabalhar agora mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E no próximo ponto, já contando com as correntinhas aqui, deu 5 pontos. No próximo ponto, você faz 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, nessa carreira vai ser 5 pontos e no próximo ponto um aumento. Você vai fazendo dessa forma por toda a carreira. Terminada a carreira, você fecha com ponto baixíssimo. E na próxima carreira serão 7 pontos e um aumento. Então, 2 correntinhas para subir, mais 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6. Com as 2 correntinhas, nós ficamos com 7 pontos. No próximo ponto, você faz 2 pontos nele. O aumento de um ponto baixo. E agora você segue 7 pontos e um aumento, 7 pontos e um aumento por toda a carreira. Terminada essa carreira, então, você vai fechar com um ponto baixíssimo. E agora você vai aumentar a cada 5 pontos. Então, você vai fazer 2 correntinhas para subir. Você vai fazer mais 4 pontos baixos. 2, 3, 4. E agora, somando com as correntinhas, nós temos 5 pontos. Agora, você faz um aumento. Ó. Novamente, 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e um outro aumento. Então, você vai trabalhar dessa forma, 5 pontos baixos, um aumento por toda a carreira. Terminada a carreira, você vai fechá-la com ponto baixíssimo e você vai repetir mais uma carreira, fazendo as 2 correntinhas para subir, mais 4 pontos baixos, 2, 3, 4. Somando com as correntinhas, nós ficamos com 5 pontos, então agora você faz um aumento. No próximo ponto, fazendo 2 pontos nele. Então, agora nessa carreira, você vai repetir a anterior. Você vai trabalhar 5 pontos baixos e no ponto seguinte um aumento, por toda a carreira. Feita mais essa carreira com os aumentos, então agora você pode fechar a sua carreira com ponto baixíssimo. E agora você vai trabalhar só ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentos nem diminuições. Você vai trabalhar agora por 3 centímetros a partir de onde nós paramos. Então, você pode pegar aqui um fiozinho de outra cor, ó. Você pode colocar aqui, ó, num pontinho qualquer dessa carreira e prender para você saber de onde marcar para dar os 3 centímetros.
Então, a gente amarra um pedacinho de fio de outra cor, só para saber. Então, agora você vai subir as duas correntinhas e vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, por 3 centímetros agora no total, a mais. Depois que você trabalhar os 3 centímetros necessários, você vai arrematar essa parte com um ponto baixíssimo. Ó, fechando a carreira com ponto baixíssimo e arrematando. Então, essa parte aqui agora, você vai reservar também. Agora, nós vamos fazer as partes seguintes, ó, para depois montar tudo de uma vez. Então, você esconde o fio, acabando com ele pro lado de dentro da sua peça. E você pode retirar aquela marcação que você havia deixado, ó, para medir os 3 centímetros. Então, nós temos, por enquanto, essas duas partes prontas. Agora, nós temos que fazer a parte dos olhos, então, nós vamos fazer com barbante, com o fio amarelo. Ó, será esse fio aqui que nós vamos utilizar para fazer os olhinhos. Para a gente fazer a parte do olhinho, agora, você vai fazer 5 correntinhas com o fio amarelo. 1, 2, 3, 4, 5. E você vai fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Dentro do círculo de correntinhas, você vai fazer 10 pontos baixos. Então, você sobe 2 correntinhas, que já equivalem a um ponto. E você vai fazer agora o segundo ponto baixo, o terceiro, o quarto, tudo dentro do círculo de correntinhas. São 10 pontos baixos no total com as 2 correntinhas. Depois que você fizer os 10 pontos baixos, você vai fechar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que você fez no início da carreira. Agora, você sobe 2 correntinhas e você vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. Ó, na mesma base das correntinhas, você faz mais um ponto. E depois você vai fazendo 2 pontos baixos em cada pontinho da base. Serão 20 pontos baixos no total para essa carreira. Terminada a carreira com 20 pontos, você vai fechá-la com ponto baixíssimo. Agora, você vai fazer 2 correntinhas para subir e mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. 1, 2. Então, com as correntinhas, nós temos 3 pontos baixos. Agora, você vai fazer um aumento, 2 pontos no próximo ponto de base. Então, a sequência para essa carreira vai ser assim: 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento. Faça por toda a carreira. Terminada a carreira, você fecha com ponto baixíssimo. E você faz agora 5 pontos e um aumento para a próxima carreira. Então, você sobe 2 correntinhas. Você faz o segundo ponto baixo, o terceiro, o quarto e o quinto. E no próximo ponto, você faz o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, trabalhe agora 5 pontos e no próximo um aumento por toda a carreira. Terminada essa carreira, uma observação: se você faz 5 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento, e aqui depois do último aumento sobra só um pontinho, não tem problema, você faz o último ponto e fecha a carreira. Então, agora nós vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo e vamos fazer a última carreira dessa partezinha, que será trabalhada assim: você faz 7 pontos e um aumento, 7 pontos e um aumento. Então, você sobe 2 correntinhas, já equivale a um ponto. Você faz o segundo ponto baixo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E agora, no próximo ponto, você faz um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, trabalhe dessa forma por toda a carreira. Terminada a carreira, você fecha com um ponto baixíssimo e arremata.
Esconde um pouquinho aqui o fio, por alguns pontinhos, acabando pelo lado avesso. E depois você vai fazer outra partezinha dessa igual, porque são os olhinhos, então são duas partezinhas amarelas iguais. Então, agora você vai fazer outra partezinha igual a esta. Depois que você tiver os dois olhinhos prontos, você vai reservar e você vai fazer agora o biquinho. Então, para o biquinho, com o fio laranja, você vai fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai fazer agora 9 pontos baixos nessa próxima carreira. Então, você vai pular 2 correntinhas a contar da sua agulha. E na terceira, você vai fazer um ponto baixo. Aquela correntinha, aquelas 2 correntinhas que você pulou, já contam como um ponto. Então, aqui você tem 2 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, nós vamos diminuindo um pontinho no início de cada carreira para chegarmos, a um ponto somente no final. Então, agora, quando você virar para fazer a próxima carreira, você não sobe as 2 correntinhas. Você vai aqui no segundo pontinho da carreira e começa ali a carreira de pontos baixos. Então, você faz 1, 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, cuide para pegar sempre as 2 alcinhas da correntinha, 7, e aqui por último, o 8º. Quando você virar a carreira, novamente, você não sobe 2 correntinhas. Você já vai direto para o segundo ponto. E você faz ali o ponto baixo. Então, você fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você reduz um ponto a cada carreira. Então, você vai fazendo dessa forma até chegar a um ponto somente, ó. Nunca sobe as 2 correntinhas no início, sempre vai direto para o segundo ponto e faz o ponto baixo. Você vai trabalhar dessa forma até ficar somente um ponto. Quando você terminar o biquinho, ele vai ficar assim, com um ponto somente. Então, para não ficar esses relevinhos na lateral, você faz uma carreirinha de ponto baixo ao redor desse biquinho, ó, que você sobe 2 correntinhas e faz uma carreirinha de ponto baixo ao redor para ele ficar retinho, ó. Cada lateral de ponto você vai fazendo um ponto baixo. Ao redor de todo o biquinho para ele ficar bem retinho. Ó, ele vai ficando assim. Depois que você fazer o contorno com ponto baixo ao redor de todo o biquinho, você fecha com um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. E arremata essa parte. Ó, então, aqui você esconde esse fiozinho do arremate por alguns pontinhos da carreira, acabando pro lado avesso do biquinho. E depois você corta o fio. Ó, agora você já pode cortar o fio de início e final de carreira. Ó, e o nosso biquinho ele já está pronto. Agora nós vamos fazer a parte do pezinho com o fio marrom.
Então, você vai fazer agora 7 correntinhas. Você vai fazer a laçadinha inicial, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Agora, você vai pular 2 correntinhas a contar da agulha e na terceira você faz o ponto baixo. Você vai fazer um ponto baixo em cada correntinha da base. Ó. Serão 6 pontos baixos no total, contando com aquelas 2 correntinhas. Você vai trabalhar agora mais uma carreira virando o trabalho, uma carreira pelo avesso, mais uma pelo direito e uma pelo avesso. Na quarta carreira, nós vamos começar a fazer os pezinhos. Então, agora você vai trabalhar mais 3 carreiras de ponto baixo, 6 pontos baixos em cada carreira. Depois que você tiver as 4 carreiras de ponto baixo, você vai subir agora 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai pular uma correntinha, que já fica como ponto baixíssimo, e na seguinte você faz um ponto baixo. Na correntinha seguinte, você faz meio ponto alto. Na próxima, você faz um ponto alto. E na seguinte, você faz meio ponto alto. Agora, você vai no próximo ponto baixo da base e prende com ponto baixíssimo. Ó. Então, a primeira partezinha, ela já está pronta. Agora, nós vamos com ponto baixíssimo até o próximo ponto baixo. Subimos 5 correntinhas novamente. Pulamos uma correntinha, fazemos um ponto baixo na próxima. Meio ponto alto, um ponto alto e meio ponto alto novamente. Prendemos com ponto baixíssimo no próximo ponto baixo da base. Caminhamos com ponto baixíssimo novamente até o penúltimo ponto baixo. Subimos 5 correntinhas. E voltamos fazendo a mesma coisa. Pulamos uma correntinha, fazemos um ponto baixo. Na próxima, nós fazemos meio ponto alto. Na seguinte, nós fazemos um ponto alto. E na outra, nós fazemos meio ponto alto. E prendemos no último ponto baixo da carreira, ó, com um ponto baixíssimo. Vamos encaixar bem ali no último ponto e prendemos com um ponto baixíssimo. Agora, nós podemos arrematar. Agora, você esconde esse fiozinho do arremate por alguns pontinhos aqui da lateral. E depois você corta. Ó. Então, aqui no pezinho, ó, nós ficamos com 3 divisões. Nós vamos prender essa parte retinha embaixo da corujinha e vai ficar aparecendo só as pontinhas na frente. Então, agora a gente corta esses fios. Ó. E você faz outro pezinho igual. São 2 pezinhos. Feitos os 2 pezinhos da sua corujinha, agora você vai reservar. E agora você vai fazer o que falta, só que são as asinhas. Então, nós vamos fazer agora as asinhas. Aqui nós estamos utilizando 2 fiozinhos, porque o fio que nós estávamos trabalhando, que era mais grossinho, ó, ele finalizou. Então, a gente pegou um outro fio da cor marrom, só que como ele era mais fininho, a gente pegou 2 fios para trabalhar. Mas você continua trabalhando com o mesmo fio, com um fio só, como você estava trabalhando até agora. Então, para a asinha, você vai trabalhar da seguinte forma, ó. Você vai fazer 5 correntinhas para começar.
Então, você faz 1, 2, 3, 4, 5. Agora, você pula 2 correntinhas a contar da agulha e na terceira você faz um ponto baixo. Então, com aquelas 2 correntinhas que você pulou, você já tem 2 pontos. Agora, você faz os outros 2 pontos da carreira. Então, são 4 pontos baixos na carreira. Ó. Agora, você vira o trabalho, a pecinha, sobe 2 correntinhas, faz mais 4 pontos baixos. Ponto baixo sobre ponto baixo. Quando você virar o trabalho, ó, o que você vai fazer? Você vai agora aumentar 2 pontos, sempre deste lado. De um lado ele vai continuar reto, no outro você vai aumentar 2 pontos. Então, agora a gente sobe 2 correntinhas e naquela mesma base da correntinha, a gente faz mais um ponto baixo, 2 pontos baixos. Agora, nós continuamos trabalhando normalmente, ponto baixo sobre ponto baixo, até o final da carreira. Ó. Viramos o trabalho, nessa parte a gente continua retinha, então, nós subimos 2 correntinhas para começar. Ó. E vamos fazendo também ponto baixo sobre ponto baixo até o final da carreira. No final, ali no aumento, a gente não faz um aumento, a gente só aumenta quando a gente estiver voltando. No início da carreira, sobre o aumento. Quando nós virarmos, ó, nós estamos na parte do aumento, agora sim nós vamos fazer novamente um aumento. Então, nós vamos subir 2 correntinhas e vamos fazer um aumento de 2 pontos ali, naquela mesma base das 2 correntinhas, ó. 1, 2 pontos. E agora, nós continuamos normal, ponto baixo sobre ponto baixo, até o final da carreira. Então, a gente sempre aumenta sobre a parte do aumento no início da carreira. Ó. O que vai acontecendo? Essa parte, ela vai continuando retinha e essa aqui, ela vai abrindo, formando uma pontinha da asinha. Então, agora você vai fazer os aumentos até chegar a 9 carreiras no total na sua asinha. Então, você vai contando aqui, 1, 2, 3, 4, nós trabalhamos já 5 carreiras, você vai trabalhar mais 4 carreiras. Terminadas as 9 carreiras, a sua asinha, ela vai ficar assim. Então, agora você arremata essa parte. E esconde aqui na lateral da parte reta. Ó, vai escondendo aqui por alguns pontinhos. Essa parte retinha nós vamos costurar na nossa corujinha. Agora, você pode cortar esse fio aqui do final. Esse do início, você também esconde aqui na lateral. Escondeu por uns 4 pontinhos? Como ela vai ser costurada assim, você traz aqui pra trás e corta. Então, agora você vai fazer outra asinha igual a esta. Feitas as 2 asinhas, você já tem todas as peças para compor a sua corujinha. Os olhinhos, o biquinho, as asinhas, os pezinhos, o corpinho e a cabecinha. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que pegar a nossa caneta de marcação, encher aqui o corpinho com o saquinho de areia. E nós temos que fazer a marcação de onde nós vamos costurar as asinhas e os pezinhos, ó. Então, primeira coisa que você deve fazer,
A costura das suas carreiras, ela deve ficar para a parte de trás. Então, ó, você centraliza bem, deixa para a parte de trás a costura. E agora nós temos que encher, então, aqui o corpinho da corujinha com, ó, o saquinho de areia. Então, nós vamos colocar aqui dentro. Ó, você vai colocar dessa forma, vai encaixando, ó, vai descendo a areinha, até ela entrar ali e ficar só uma pontinha para fora, que é a pontinha que vai a cabecinha, ó, em cima. Então, a gente coloca assim, ó, veste. E assenta certinho aqui no nosso crochê. Ó. Então, a costura, ela fica lá para a parte de trás. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que centralizar onde a gente vai costurar as nossas asinhas, ó. Então, nós vamos costurar mais ou menos aqui 4 pontinhos baixos, ó, 4 carreirinhas abaixo da parte de cima. Então, 1, 2, 3, 4, a gente vai fazer isso, costurar aqui. E a outra nós vamos colocar também na mesma retinha, ó. 1, 2, 3, 4 carreiras, conta 4 carreiras para baixo da parte de cima, ó, de cima para baixo, e você vai centralizar assim. Então, nós vamos deixar aproximadamente, ó, 13 pontinhos baixos aqui entre uma asinha e outra, na parte da frente. Então, nós vamos deixar essa marcação aqui e vamos marcar com a nossa caneta, ó. 1, 2, 3, 4 na 5ª carreirinha. É ali onde nós vamos iniciar a nossa costura. Marcamos, agora nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E no 14º pontinho, a gente marca novamente ali para fazer a outra costura. Depois a gente coloca, ó, para comprovação final. Então, as asinhas, elas vão ficar assim. Marcadas as asinhas, onde nós vamos costurar, ó, então a pontinha de cima da asinha, a asinha ela vai ficar posicionada assim, com a pontinha para cima e para fora. Então, o início dela, ela vai ser costurada assim, na nossa corujinha. E agora, nós temos que marcar a parte pro pezinho. Então, você vai deixar de pé, ó, sua corujinha. Você vai colocar os pezinhos ali embaixo, ó. Então, você tem que deixar um espacinho entre um pezinho e outro. E ele vai ficar aqui, ó, bem centralizado entre as asinhas. Ó, entre a marcação da asinha vai ficar os 2 pezinhos. Então, é onde você vai costurar. Então, posicionado aqui, você segura. Ó, ele vai ser costurado aqui na parte de baixo. Então, você marca a partir de onde você vai costurar. Ó, já marcamos aqui no nosso trabalho. Nós vamos costurar por cima, a marca não aparece. Agora, nós tiramos o saquinho ali para podermos costurar. Nós vamos costurar com agulha de tapeçaria e o nosso fio marrom. Você vai colocar o seu fio marrom na sua agulha de tapeçaria. Você vai pegar uma das asinhas e vai colocar ali bem no pontinho onde a gente fez a marcação, ó. Então, você vem com a agulha de baixo, lá de dentro aqui pra fora, por dentro de um pontinho. Você faz um nozinho na pontinha do fio, pra ele não vir pra fora também. Ó, você vai posicionar a asinha, vai colocar já a agulha ali na pontinha dela. Ó, e vai posicionar ela, o comecinho, bem ali onde nós havíamos marcado. E agora, você vai fazer a costura. Você sai lá com a agulha lá para a parte de baixo. Ó. E depois volta por um outro pontinho aqui para a parte de cima. Vai lá para a parte de baixo. Ó. Volta por um outro pontinho da lateral da asinha aqui para cima. Vai para a parte de baixo.
Ó, volta por um outro pontinho com a agulha para a parte de cima. Você vai notando para que ela vá ficando retinha. Ó, já pega a agulha lá embaixo para você não acabar pegando as duas partes do corpinho. Ó. E faz isso até o final da asinha. A gente arremata por dentro para não aparecer. Prende bem a asinha. Volta mais uma vez aqui pra cima. Ó. Saímos quase na pontinha da asinha. E agora, bem aqui na pontinha, nós voltamos para baixo. Com a nossa agulha, ó. Introduzimos bem na pontinha da asinha e saímos lá dentro. E agora a gente arremata aqui por dentro, ó. Você passa a agulha por baixo de 2 pontinhos. E sai por dentro daquele fiozinho que forma a laçadinha. Por dentro daquela laçadinha você arremata, faz isso mais uma vez. Esconde o fiozinho só aqui por baixo, por dentro do trabalho, por uns 2 ou 3 pontinhos, depois você corta. Então, a nossa asinha ela já ficou costurada ali no corpinho da corujinha. Ó. Agora, você vai fazer a mesma coisa para outra asinha. Você vai posicionar ela aqui e vai fazer a costura. Depois nós vamos fazer os pezinhos, então faça agora a costura para essa asinha. Depois que você costurar as duas asinhas, elas vão ficar assim. Agora nós temos que costurar a parte do pezinho. Então, ó, o pezinho você vai colocar o direito, ele tem que ficar para cima, que é o que vai aparecer. Você vai centralizar na marcação, ou colocar a pontinha na realidade na marcação. O que vai aparecer são os dedinhos apenas. Ó. Quando a gente deixar de pé, o que vai aparecer são os dedinhos. Então, você vai costurar também da mesma forma. Ó. Você vai posicionar só com os dedinhos para fora. Ó. Você vem com a agulha lá de dentro. Ó, e sai aqui na pontinha dele. Bem na marcação, ó. Você traz ele aqui para marcação e vem lá de dentro fazendo a costura. Ó, sai lá para dentro novamente. Ó, e volta lá de dentro costurando no ponto seguinte. Você vai até o finalzinho da carreira. Ó. E depois você costura pela carreira seguinte também. Ó, cuidado para não pegar duas partes, como nós acabamos de fazer aqui agora. Vamos colocar novamente o fio. E vamos voltar aqui por dentro. Ó. Então, costurou uma parte, agora você volta e faz mais uma carreirinha aqui para prender bem. Para ele não dobrar aqui para dentro. Ó. Sempre arremate pelo lado de dentro. Essas partezinhas. Ó. Faz uns pontinhos assim e acaba lá pro lado de dentro. Ó.
E aqui pelo lado de dentro você arremata. Passa a agulha por baixo de 2 pontinhos, puxa, passa por dentro daquela laçadinha que se formou. Faz 2 vezes. Esconde o fio aqui por dentro de alguns pontos. E depois você corta o fio. Agora você vai fazer a mesma coisa para o outro pezinho. Lembrando que o outro pezinho, ó, vamos posicionar aqui. Ó. Lembrando que o outro pezinho, ele vai ficar aqui juntinho, ó. Ele quase não tem nenhuma distância aqui entre um pezinho e outro. Ó, ele deve ficar assim juntinho. Então, agora costure o outro pezinho. Então, depois que você costurar os pezinhos e as 2 asinhas, a sua corujinha vai ficar assim. Agora, o que você vai fazer? Você vai ter que costurar a parte de cima, ó, com o corpinho. Para isso, primeiramente, nós temos que encher o corpinho com areia, porque senão depois vai ficar difícil para colocar. Ó. Então, a gente procura deixar a pontinha da amarração do plástico lá para baixo, para a parte de trás. Ó. E nós vamos encher aqui a nossa corujinha. Ó. Então, você vai regulando aqui à medida que você vai enchendo. E vai vestindo no saquinho de areia. Ó. Ela fica bem pesada. Ela já fica de pé. Então, você centraliza bem certinho. Coloca a pontinha lá pra parte de trás. Ó. E agora, nós temos que vestir essa parte de cima e fazer a costura. Então, você vai colocar o fio marrom na sua agulha de tapeçaria. E nós vamos começar a nossa costura agora. Então, agora, pra gente costurar, você vai observar para que o fechamento da carreira dessa parte marrom também fique lá para a parte de trás. Ó. E você vai introduzir a agulha pegando só a alcinha da correntinha que fica aqui pro lado de dentro do trabalho, ó. Então, só essa alcinha aqui que você vai pegar para costurar. Ó. Você vai vir com o fio ali por dentro daquela alcinha, ó. E você vai pegar também na alcinha de dentro dessa correntinha do corpinho, ó, que ficou por cima da última carreira. Ó. Você vai pegando na alcinha do corpinho e na alcinha da cabecinha. Ó. Sai lá na frente, agora vai voltando. Ó. Aqui por trás, ó. Vem daqui do corpinho lá pra parte da cabecinha, da nossa corujinha. E volta de lá pra cá. Você vai fazendo essa costura até finalizar e unir totalmente as 2 partes. Ó. Então, ela praticamente nem aparece aqui e vai ficando desse jeito a costura. Agora, você vai fazer ao redor de toda essa parte para prender até chegar aqui no começo novamente. Depois que você costurar totalmente a parte da cabecinha da corujinha, ela vai ficar assim, ó. Então, agora você vai arrematar. Então, você leva o fio, ó, lá para a parte marrom. Ó. E você faz o arremate.
Essa parte ela não vai aparecer porque nós vamos depois costurar os olhinhos e o biquinho. Ó. Arrematado, você pode esconder o fio por alguns pontinhos, depois você corta. Então, agora nós temos que ainda pregar a parte dos olhinhos e a parte do biquinho. Por enquanto, ela vai ficando assim. Para você pregar os olhinhos da corujinha, você vai centralizar eles dessa forma, bem no meio das asinhas, e até que a bolinha do centro do olhinho, ela fique na parte marrom. Então, aqui ela não está na parte marrom. Aqui ela já está na parte marrom. Então, ela vai ficar centralizada ali no início da parte marrom e aqui também. Ela tem que ficar assim, ó. Então, agora, nós vamos costurar. Você vai colocar o fio amarelo na sua agulha, vai fazer 2 nozinhos aqui na ponta. E nós vamos costurar pegando, não a última, para o olhinho não ficar tão aplastado, mas nós vamos pegar a penúltima carreira para costurar. Então, nós vamos colocar o fio, ó, lá por baixo, para que o fio do nozinho ele fique lá embaixo. Ó, nós vamos vir lá pela parte do corpinho, pode ser aqui pela parte do corpinho, ó. Pegando o corpinho e o olhinho ao mesmo tempo. Ó. E nós vamos fazer a costura desse jeito. Introduzimos a agulha no olhinho e pegamos a parte de baixo e saímos lá na frente. Ó. Tem que sempre pegar um pontinho da parte de baixo o olhinho. Ó. Novamente. Vamos um pontinho à frente no olhinho, pegamos lá na parte de baixo. Ó, você pode só sair também lá na parte de baixo, depois introduzir a agulha para cima novamente. Ó. Sempre aqui pela penúltima carreira. Ó, vai aqui de cima, sai lá embaixo, pega um pontinho lá da parte de baixo também. E puxa. Agora, você vem lá de baixo, aqui pra cima, ó, e vai pregando o olhinho desse jeito, ó. Sempre pegando lá embaixo também um pontinho, que é assim que você vai pregando o seu olhinho, fixando. Note que ele não vai aparecendo nada na parte de cima. Agora, você volta aqui pra cima. Não deixe muita distância entre um ponto e outro, ó, para não ficar aparecendo. Ó, sempre pegando um pontinho lá embaixo. Ó. Então, agora você vai pregando o olhinho, não precisa apertar muito para ele não ficar saltado. Você vai fazendo ao redor aqui e vai até chegar aqui no início. Depois que você pregar todo o olhinho, ó, a última carreira ela fica soltinha, a gente foi pregando pela penúltima. Você leva o fio lá pra baixo, ó, e você arremata aqui pela parte de baixo, pegando uns 2 pontinhos aqui da parte amarela, ó, puxando o fio e passando a agulha por dentro daquela laçadinha que se forma quando você puxa o fio. Faz isso 2 vezes. Ó, pegando sempre os 2 pontinhos. Depois você esconde o fio aqui por baixo de uns pontinhos do próprio olhinho e corta o fio. Ó, então, o olhinho ele já está pregadinho aqui na nossa corujinha. Agora, você tem que fazer a mesma coisa pro outro.
Você vai colocar bem juntinho aqui com esse que você acabou de pregar, de aplicar. E você vai fazer a aplicação dele da mesma forma. Ó. Cuide para que o fechamento de carreira do círculo ele fique para o mesmo sentido. Ó. Depois que você pregar os dois olhinhos da corujinha, ele vai ficar assim. Agora, nós vamos pregar o narizinho, o biquinho, na realidade. Ó. Então, nós vamos posicionar com a pontinha do biquinho, as duas pontinhas de cima, bem abaixo das rodinhas do olho, aqui dos círculos, ó. Então, nós vamos pregar assim. Você vai colocar o fio laranja na sua agulha, fazer os dois nozinhos aqui na pontinha. E você vai pregar. Da mesma forma que você fez, ó. Pega lá embaixo, no corpinho, e sai aqui em cima. Da mesma forma que você fez a parte ó, do olhinho. Então, o fiozinho ele vai ficar lá pra baixo. E agora você vai pegando aqui e no corpinho, ó. Não pelas correntinhas do final, mas sim ali pela penúltima carreirinha, pela última carreirinha ali do seu trabalho. Sempre vá cuidando para que ele fique centralizado, para que ele não se mova. Senão ele vai ficar um bico torto. Ó. Sempre pegando lá embaixo no corpinho também, na parte do crochê, para prender o biquinho. Ó. Você vai pegar um pouco do olhinho também. Ele fica lá embaixo, ele não aparece. Você traz aqui pra cima novamente, ó, seu fio. Vai pegando aqui na parte de baixo, no olhinho. E sai novamente lá em cima, no próximo pontinho do biquinho. Ó, agora você já chegou no outro olho, você pega uns pontinhos do outro olho também. Ó, bem lá embaixo, para que não apareça. Ó, e sai aqui em cima. Dá uma olhadinha para ver se ele vai ficando certinho. Ó. E vai prendendo. Então, agora você vai pregando o resto até o finalzinho. Depois que você terminar de pregar o biquinho, você acaba na parte de baixo, pegando os dois pontinhos do biquinho, passando a agulha por baixo e arrematando. Ó, faz isso umas 2 vezes. Depois você esconde o fio aqui por baixo do próprio biquinho e corta. Ó. Agora só falta a gente colar o miolinho ali do olho com a cola quente. Então agora você coloca a cola quente ali bem no centro do olhinho. Ó. Encaixa aquela baguinha do olhinho lá dentro. Ó. Faz a mesma coisa pro outro. Ó, enche de cola quente, depois encaixa o olhinho lá dentro. Já fica com outro aspecto a nossa corujinha. Ó. Então, ela finalizada, ela fica assim. Ó. Uma dica que nós deixamos. Se você não quiser usar como peso de porta, quiser usar só como um bonequinho, você enche toda de fibra. Assim ela não vai pesar. Ó.
Então, a nossa corujinha peso de porta, ela já está pronta. Fica em pezinha certinho. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um amigurumi corujinha para usar como peso de porta, todo feito em crochê. Modelinho exclusivo da nossa equipe. Parabéns!